Superação. Essa foi a palavra-chave para um morador daqui de Brasília que precisou amputar a perna por causa de um câncer. Os obstáculos no meio do caminho não o impediram de seguir adiante e ele passou a fazer trilhas pelo mundo inteiro, inclusive algumas bem difíceis. Fazer trilha é uma coisa que me completa, digamos assim, me dá muita satisfação. Quando eu estou fazendo uma trilha, acontece aquilo que na psicologia, ou às vezes acontece, se chama de estado de flow. Que é você estar totalmente imerso naquele momento, no presente, que você não está pensando no que você fez, no que você vai fazer. Eu consigo ficar totalmente concentrado no que eu estou fazendo. Depois todo o vento, o barulho dos pássaros, da cachoeira, isso eu acho que faz bem para a saúde de todo mundo, né? Comecei a sentir uma dor na perna esquerda, uma dor estranha, que aparecia principalmente à noite. E aí eu fui no médico, passei por 1, 2, 3 médicos, fiz uma biópsia, não foi conclusiva. Naquela época, o melhor recurso de saúde era em Curitiba. Já cheguei lá, fui consultar com um oncologista, já fiquei internado e alguns dias depois eu fiz uma cirurgia para tentar retirar o tumor. Só que durante essa cirurgia ele já queria amputar minha perna. E como eu não tinha a menor ideia do que eu tinha, minha mãe, que estava comigo, não deixou ele amputar a perna, né, nesse dia. Só que a partir daí foram 45 dias de muita dor. E aí um dia eu tava começando a fazer radioterapia também em Curitiba e passei mal e voltei para o hospital. Aí foi que ele abriu o jogo comigo e falou: você tem que amputar a perna, porque se você não amputar a perna, decidir não amputar, ela pode até sarar, mas a perna não vai voltar a ser o que era. Foi meio que na esperança que uma prótese fosse suprir em parte essa necessidade, né, de não ter uma perna, pelo menos na aparência, que eu tomei a decisão de amputar. Eu fiz um esforço e usei a prótese durante 2 anos, mesmo doendo pra caramba. Era um alívio quando chegava em casa e tirava a prótese para dormir, por exemplo, né? E aí nesse tempo eu sabia que eu não podia ficar em casa, eu sabia que eu não podia, eu tinha medo do preconceito também, né? Mas eu pensei comigo mesmo, se eu ficar em casa, as coisas não vão acontecer. Trilha tem a mais difícil e tem a mais longa. A mais longa fica na Chapada, que foi a de 23,5 km. Ela não é tão difícil porque ela é bastante plana, né? A dificuldade está na distância que percorre, mas a trilha mais difícil que eu considero foi a da Pedra da Gávea. Que são 850 metros de desnível quase, e é muito íngreme. E aí eu voltei a estudar, voltei a trabalhar em 95, 96. Lá no Paraná arrumei uma namorada, eu casei lá no Paraná, né? Só que em 97 o tumor voltou. Só que aí foi mais desesperador quando voltou, porque aí eu já tinha totalmente noção do que eu tinha, que era um tumor, que era câncer, e que, nas palavras do médico, né, ele falou assim, vamos fazer radioterapia para amenizar o problema. E na minha cabeça entrou isso, essa fala entrou como, vamos fazer um paliativo para você viver mais um pouco. E aí durante a radioterapia, o início da radioterapia, como a radioterapia para matar células cancerígenas, principalmente naquela época que não era tão avançada a medicina, né, afetou meu rim, minha bexiga e meu intestino. Então, logo na 8ª, 10ª sessão de radioterapia, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia aqui do lado direito para eliminar as fezes, porque a radioterapia queimou o intestino.
e logo depois uma urostomia, porque também a bexiga também foi afetada. E esse processo da radioterapia, as infecções, também afetou meu rim esquerdo. Meu rim esquerdo atrofiou, ele é diminuído, quase zerou, quase não tem função nenhuma. E nesse tempo, como eu achava que ia morrer, eu fiquei em casa, eu meio que fiquei muito, não exatamente depressivo, mas eu não conseguia fazer as coisas. E aí no início de 99, eu fui assistir a formatura da minha ex-cunhada. E nesse dia eu estava na arquibancada, né, assistindo com todo mundo, e eu comecei a achar aquilo muito, muito bonito. E comecei a me imaginar naquele lugar, assim. Me imaginar eu fazendo um curso universitário e me formando também, né? Então foi nesse dia que deu a chavinha da cabeça virou. E eu deixei de desacreditar em mim, né? Passei a acreditar que eu conseguiria. E aí eu comecei a estudar para geografia, para o vestibular de geografia lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E foi no vestibular do meio de ano de 99 e passei. Eu comecei a ocupar meu tempo, comecei a sonhar com as coisas de novo, né? E nesse tempo aí eu também me separei, superei, segui em frente. E aí terminei o curso de Geografia em 2003, no final de 2003. E a formatura foi no mesmo ginásio que eu tinha tido esse insight. Em 2005, eu sempre perguntava para o médico se tinha como tirar a colostomia. Ele falou para mim, eu acho que a gente pode tentar, não te garanto. E eu apostei que dava certo, né? E fiz a cirurgia e deu certo. E aí a colostomia foi revertida, né? Tive a reversão e isso melhorou minha qualidade de vida. Em 2006, uma amiga minha que tinha estudado comigo me falou, tem um concurso em Brasília e tem uma vaga para deficiente físico, para PCD. Aí eu me inscrevi, fui lá, fiz a prova, cheguei 6 horas da manhã, 2 horas da tarde já estava voltando de novo, peguei o ônibus de volta. Aí alguns dias depois que saiu o resultado, minha amiga ligou de novo, ela falou, você passou. Aí eu vim, passei para o concurso do Departamento Nacional de Produção Mineral na época, que hoje é a Agência Nacional de Mineração. Aí cheguei em Brasília, meio perdido, mas lá eu já conhecia a minha esposa. Eu sempre gostei de mato, né? De não exatamente fazer trilha, assim, mas de estar na natureza, de estar em contato com a natureza. Isso já vem lá do tempo que trabalhava na roça. Às vezes ia trabalhar e ficava horas olhando para a nuvem, para a chuva, enfim, meditando no meio do mato, né? Mas aqui em Brasília, antes de fazer trilha, eu fui praticar remo. Mas aí eu comecei a sentir dores no joelho, porque o remo ele exige muito da perna, né? Aí que começou mais a questão das trilhas, ir mais para Chapada, ir mais para Pirenópolis, e aí a paixão principalmente para Chapada, que é não que Pirenópolis não seja bonito, mas a Chapada com essa amplidão de paisagem assim é o que mais me atrai, né? Gente, o Ângelo faz parecer fácil, mas isso aqui é uma dificuldade para subir. Eu, com as minhas 2 pernas, estou tendo dificuldade. E ele, olha, parece estar na maior facilidade. Ângelo, você precisa de ajuda em algum momento nessas trilhas? Eu só preciso de ajuda quando é muito íngreme, porque às vezes eu preciso largar as muletas e alguém pegar para mim para subir. Aí eu uso as mãos e aí a muleta ela não serve, né? Eu tenho que ter mais segurança. Ou para descer ou para subir, tenho que me agarrar, quando vou descer, ficar sentado, agarrando em alguma coisa. E aí eu preciso de alguém que segura as muletas. É mais nesse momento que eu preciso de ajuda.
Eu faço exercício quase todos os dias. Eu faço pilates 3 vezes por semana e vou para academia, faço musculação, principalmente para braços, porque no último ano descobri uma artrose no ombro, então eu tenho que fortalecer bastante, né, para não sobrecarregar o ombro. E eu faço o exercício aeróbico que eu consigo fazer na academia, no elíptico, que é aquele que você fica em pé, parecendo que você está pedalando numa bicicleta em pé. E ali eu consigo fazer 1 hora até, e é o que me dá esse gás para estar na trilha. Então, às vezes eu nem estou tão motivado para a academia, mas eu sei que eu tenho que ir. E aí, depois dos 5 minutos, aí eu começo a suar e começa a vir a motivação, começo a imaginar fazendo uma trilha. E aí eu vou em frente. Eu procuro refletir muito sobre tudo que eu passei e hoje eu sinto que o que eu passei fez... eu não vejo como uma coisa ruim. Eu acho que tudo serviu como um ensinamento. Então eu aprendi muito com isso tudo. E quando eu volto para o passado, começo a retroceder nas coisas que me aconteceram, acho que o que fez a diferença para mim foi acreditar. Acreditar que se você tomar uma atitude, você consegue.